Há pessoas que chegam à tua vida como um sussurro e, sem saber como, mudam a forma como respiras. Outras te atravessam como tempestades, desordenando tudo, e quando se vão, deixam perguntas que parecem impossíveis de responder. Por que chegou esta pessoa? Porque sinto que já a conhecia. Porque, mesmo com a dor, não consigo me afastar. Se já te fizeste estas perguntas, este vídeo é para ti. Hoje vamos entrar, juntos, em um dos terrenos mais profundos e misteriosos da alma, o amor destinado. Mas não o faremos desde o romantismo vazio, nem desde as fórmulas mágicas que circulam por aí. Faremos com os ensinamentos de um dos psicólogos mais importantes da história, Carl Gustav Jung. Vamos explorar como sua visão do inconsciente, da alma e da conexão arquetípica pode te ajudar a entender se essa pessoa que habita a tua mente está aí por destino ou por ferida. Jung dizia que as pessoas que atraímos não são casualidade, mas espelho. São projeções vivas daquilo que não terminamos de reconhecer, integrar ou curar em nós mesmos. E quando entendemos isso, o amor já não se converte em uma perseguição desesperada, mas em um caminho de autoconhecimento e crescimento profundo. Este vídeo vai te transformar porque não vamos falar só do outro, vamos falar de ti, dos teus vínculos, das feridas que arrastas desde a infância e que, sem te dares conta, repetes uma e outra vez em tuas relações. E também de como essas feridas podem se converter em portais para um amor mais consciente, mais livre, mais autêntico. Ao longo deste conteúdo, vamos te entregar ferramentas baseadas na psicologia junguiana, que te permitirão saber se essa pessoa que hoje ocupa tua mente e tua alma é alguém que chegou para te ensinar uma lição, ou para ficar. E o faremos sem clichês, sem promessas vazias. Com verdade, com profundidade, com alma. Quero que saibas algo. O amor destinado, desde a perspectiva de Jung, não é algo que se busca, é algo que se revela. Mas só se estás disposto a olhar para dentro. Porque a alma não se apaixona pelo outro. Apaixona-se pelo que encontra de si mesma no outro. E isso, querido espectador, pode ser a mais bela iluminação ou a mais dolorosa confrontação. Talvez hoje estás vendo este vídeo porque não consegues soltar alguém. Porque sentes que há um fio invisível que os une, além do tempo, da dor, da lógica. Ou talvez estás começando uma relação e te perguntas se desta vez é diferente. Se esta pessoa é a indicada, se há sinais que confirmem o que sentes. Este vídeo vai te responder isso, desde o mais profundo da tua psique. Jung nos ensinou que o inconsciente coletivo guarda símbolos, imagens, impulsos e energias que atravessam gerações. Que o amor muitas vezes desperta não desde a razão, mas desde esses territórios ancestrais onde ainda vibram os mitos. E é por isso que o amor verdadeiro nem sempre se parece com o que esperavas. Às vezes, dói. Às vezes incomoda. Às vezes, transforma. Mas sempre te chama a ser mais tu. Aqui não viemos para te dar um conto de fadas. Viemos para te entregar consciência, para te convidar a olhar teus vínculos com novos olhos, para que aprendas a reconhecer quando uma pessoa realmente é um presente do destino e quando é uma repetição disfarçada. Porque nem tudo o que brilha é amor, e nem tudo o que dói é perda. Vamos falar da sincronicidade, esse conceito que Jung desenvolveu para explicar por que certas pessoas aparecem na tua vida no momento exato. Vamos falar das projeções, de como muitas vezes não te apaixonas pela pessoa real, mas pela imagem que tu mesmo construíste. E vamos te ensinar como desmontar essa imagem, para ver o outro tal como é. Mas também vamos falar das almas que se encontram de verdade, dos vínculos que não precisam de manipulação nem obsessão, porque se sustentam com autenticidade, com verdade e com respeito. E vais aprender a reconhecê-los, porque há sinais claros, profundos e espirituais que te ajudarão a distinguir o amor destinado do amor condicionado. Este vídeo não é só para quem está em casal, é para quem amou,
para quem perdeu, para quem ainda não compreende porque não consegue esquecer. É para quem quer deixar de repetir padrões, para quem quer amar sem se perder, para quem está pronto para transformar sua forma de se vincular. Aqui vamos tocar temas sensíveis. Vamos te fazer perguntas que talvez não tenhas feito antes. E pode ser que algumas respostas te incomodem. Mas esse incômodo é parte do processo de despertar. E se ficares até o final, asseguro-te que vais ver tuas relações desde outro nível de consciência. Muitos psicólogos evitam falar de amor destinado, porque o veem como uma ideia muito mística ou romântica. Mas Jung não o fez, porque entendia que há processos da alma que não podem ser explicados só com lógica, que há vínculos que escapam à análise superficial e que, quando reconhecidos, abrem portas que mudam para sempre a forma como amas. Talvez não fosse o momento perfeito para ver este vídeo. Talvez te deparaste com ele sem o procurar. Mas se estás aqui, é por algo. E se estás aqui, é porque tua alma te trouxe. Porque há uma parte de ti que está pronta para entender o amor desde um lugar mais saudável, mais real, mais profundo. E embora a resposta não seja uma fórmula mágica, será uma bússola. Este vídeo será teu mapa emocional. Porque quando terminarmos, vais saber com clareza se essa pessoa é uma oportunidade de evolução ou uma ilusão que te mantém preso. E saberás não porque eu te digo, mas porque o sentirás no corpo, na mente, no coração. Não precisas ser psicólogo para compreender o que vamos compartilhar. Precisas de coragem. Coragem para olhar para dentro, para fazer perguntas reais, para deixar de te agarrar ao que dói, para reconhecer o que é e soltar o que só parece ser. Vamos falar do anima e do ânimos, os arquétipos junguianos que vivem dentro de ti e que condicionam tua forma de te apaixonar. Vais descobrir como essas energias influenciam tua atração, tuas expectativas e tuas estruturas. E quando o compreenderes, deixarás de escolher desde a ferida para começar a escolher desde a consciência. Se alguma vez te disseste, sinto que esta pessoa está destinada para mim, mas não sabes como comprová-lo, este vídeo vai te dar ferramentas para responder desde tua verdade interna, não desde o apego. E se alguma vez pensaste, por que não consigo esquecê-la? Aqui vais entender se isso é amor ou só uma projeção não resolvida. Não estás louco por sentir o que sentes. Não estás quebrado por amar quem te feriu. Estás humano. Estás vivo. E estás a ponto de compreender que o amor não só une pessoas, também revela sombras. E só quem atravessa sua sombra pode amar com luz. Este canal existe porque acreditamos que o conhecimento psicológico pode salvar tua vida. Pode te ajudar a soltar, a curar, a te entender. E se toco tua alma com estas palavras, fica. Fica porque hoje pode começar uma nova etapa em teu caminho emocional. Se este conteúdo já começa a ressoar contigo, quero que te prepares. Porque o que vem não será só informação. Será uma experiência emocional, transformadora, terapêutica. Vais ouvir palavras que talvez precisavas há anos. E o melhor de tudo é que serão tuas. Este não será um vídeo qualquer. Será um antes e um depois. Carl Jung afirmava que as pessoas se encontram quando já se encontraram a si mesmas. Esta frase poderosa é o coração do conteúdo que estás a ponto de integrar em tua própria vida. Porque a pergunta que muitos se fazem é: esta pessoa para mim? Não pode ser respondida desde a lógica, nem desde o medo, nem desde a necessidade. Só pode ser respondida desde a alma, desde uma consciência que se atreveu a se conhecer profundamente, mesmo em suas sombras mais incômodas. Para Jung, o amor verdadeiro é uma manifestação da individuação, ou seja, o processo pelo qual uma pessoa se converte em si mesma. Por isso, Jung não falava do amor como um destino externo que chega de repente, mas como uma consequência natural de um viádio interno. Não há despertar da consciência sem dor, dizia.
E o amor, quando é autêntico, inevitavelmente nos desperta, não com fantasias, mas com verdades. Então, como saber se essa pessoa é para ti? A primeira chave, desde a psicologia profunda, é te perguntares: esta relação me convida a evoluir ou me deixa estagnado? Jung ensinava que todo encontro significativo desperta um conflito interior, porque a alma quer se mover. Se essa pessoa desperta em ti partes que havias esquecido, desejos, feridas, vocações, perguntas, estás diante de um espelho importante. Não é garantia de permanência, mas sim de transformação. Há uma confusão muito comum, pensar que o amor destinado é cômodo. Jung diria o contrário. O amor que vem à tua vida com um propósito real te desestrutura, te descentra, te enfrenta contigo mesmo. Porque não vem para te agradar, vem para te revelar. Jung escreveu: o que negas te submete, o que aceitas te transforma. E em uma relação autêntica, o outro muitas vezes encarna exatamente isso que não querias ver. Façamos um exercício. Fecha os olhos e pensa nessa pessoa. Que emoções ela te desperta? Que partes de ti vêm à tona quando estás com ela? Que lembranças do passado parecem se ativar? Agora, pergunta-te com honestidade: estou vendo essa pessoa como ela é? Ou como preciso que seja? Estou amando o outro? Ou estou usando o outro para preencher vazios que me dá medo olhar? Jung dizia que o encontro de duas pessoas é como o contato de duas substâncias químicas. Se há uma reação, ambas se transformam. Se tu continuas sendo exatamente o mesmo na presença dessa pessoa, é provável que não estejas apaixonado, mas cômodo. O verdadeiro amor não é conservação, é expansão, é fogo, é movimento da alma. É alquimia emocional. E se estás repetindo padrões, atraindo sempre os mesmos tipos de pessoa, com diferentes rostos, mas o mesmo fundo, Jung te diria que não estás amando, estás projetando. As projeções são ilusões inconscientes que colocamos sobre o outro. E muitas vezes, confundimos essas projeções com sinais do destino. Mas não são. São feridas que buscam uma saída. Jung o advertiu. Um não se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Estás disposto a olhar tua escuridão com amor? Estás disposto a deixar de perseguir um amor que te salve para te converter em quem se resgata? Porque o amor destinado não chega quando estás necessitado. Chega quando estás preparado. Chega quando já não o precisas. Porque a alma já não o exige, o reconhece. Vamos com outra prática introspectiva. Anota em uma folha o que estava buscando quando apareceu esta pessoa. Ser brutalmente honesto. Buscava segurança, validação, companhia, admiração? Ou estavas em paz contigo mesmo e simplesmente apareceu alguém que ressoou contigo nessa calma? Jung dizia que a alma se move por símbolos. E as pessoas que chegam à nossa vida também são símbolos. O que simboliza essa pessoa para ti? Nem sempre o que sentes é amor. Às vezes é apego, ou trauma compartilhado, ou uma necessidade profunda de não estar sozinho. E aí é onde Jung nos pede que façamos o trabalho de separação interior. Distinguir entre a alma que se expande e o ego que se agarra. O amor destinado não tem a urgência do apego, tem a calma do que flui sem pressão. Um dos conceitos mais potentes de Jung é o do ânima e do ânimos, as figuras internas do masculino e feminino que vivem dentro de cada um de nós. Quando projetamos o ânima ou ânimo sobre outra pessoa, sentimos que é o amor da nossa vida, quando na realidade estamos apaixonados por uma imagem interna não integrada. Por isso, Jung dizia que o enamoramento não é mais que a projeção do teu inconsciente sobre outra pessoa. Então, como saber se essa pessoa é real para ti ou se é só uma projeção? Observa se podes vê-la com seus defeitos sem deixar de respeitá-la. Observa se, quando não se comporta como esperas, teu mundo desmorona
ou se podes continuar amando desde a compreensão. O amor destinado não se baseia na perfeição do outro, mas na aceitação profunda de sua humanidade. Falemos de sincronicidade. Jung cunhou este termo para descrever essas coincidências tão exatas, tão impactantes, que parecem ter um sentido oculto. Se essa pessoa apareceu em um momento exato, justo quando algo dentro de ti estava se movendo, não o ignores. A sincronicidade é a linguagem da alma. Mas cuidado, que haja um sinal não significa que haja um destino compartilhado. Às vezes, é só uma mensagem para ti. E aqui vem o mais importante. Jung jamais diria que o amor verdadeiro é perfeito. Diria que é completo, que integra, que não te evita a dor, mas te dá ferramentas para atravessá-la com consciência, que não te promete um para sempre, mas sim uma transformação para sempre. O amor destinado, segundo Jung, é aquele que te ajuda a te converter em quem vieste a ser. Outro exercício: escreve as 3 coisas que mais te doem dessa pessoa. Depois, escreve ao lado 3 partes de ti que poderias fortalecer para não depender dessas feridas. Verás como o que dói não é só o que o outro faz, mas o que tu deixaste de te dar. Jung ensinava que tudo o que buscamos fora é um chamado a nos completarmos por dentro. Recorda que o que mais precisas encontrar está onde menos queres olhar. E isso aplica ao amor. Às vezes, acreditamos que alguém é nossa alma gêmea só porque ativa uma emoção intensa. Mas a intensidade nem sempre é conexão. Às vezes, é ativação de trauma. E se não fazes consciente essa diferença, repetirás o mesmo ciclo com outra cara. Uma relação destinada não é aquela onde tudo flui magicamente. É aquela onde ambos estão dispostos a se olhar, se corrigir, se sustentar e crescer. É uma relação onde há liberdade, não dependência. Onde há verdade, não teatro. Onde há processo, não posse. Ao longo deste vídeo, estamos te entregando não fórmulas, mas caminhos. Porque não queremos que te agarres a uma ideia romântica, mas que abraces uma verdade emocional. E essa verdade é que não saberás se alguém é para ti, até que tu sejas para ti mesmo. Até que te sustentes. Até que te escolhas. Se neste momento estás agarrado a uma pessoa que não te escolhe, pergunta-te: será amor ou será medo de estar sozinho? Porque quero que esta pessoa me confirme o que eu mesmo não estou seguro de ter. Porque às vezes acreditamos que o amor destinado é quem nos salva. Mas o verdadeiro amor destinado não salva, acompanha. Nem sempre o saberás no momento. Jung dizia que a vida só pode ser entendida para trás, embora se viva para a frente. Então, se não estás seguro agora, não te castigues. Observa, escuta, aprende. A alma fala em silêncio, não em ansiedade. Para fechar esta parte, quero te deixar um desafio. Durante uma semana, cada vez que pensares nessa pessoa, não te perguntes: ela me quererá? Mas sim, estou crescendo com esta experiência? Porque aí, nessa resposta, está toda a verdade que precisas. E se este vídeo te tocou profundamente, te convido a deixar nos comentários a frase: o amor real me transforma, não me destrói. Deixa-a como símbolo de que estás pronto para amar com consciência, para deixar de precisar, para começar a escolher. Há um ensino que Jung deixou e que jamais deveríamos esquecer quando falamos de amor. A função principal de uma relação é a de nos ajudar a desenvolver a totalidade interior. Esta afirmação muda o enfoque por completo. Não se trata de encontrar alguém que encaixe perfeitamente contigo, mas de encontrar alguém que te ajude a te ver completamente, mesmo em teus lados que preferirias esconder. Quando Jung falava da alma, não o fazia desde a espiritualidade religiosa, mas desde a profundidade psicológica. Para ele, a psique tinha uma sabedoria própria, uma intenção, uma direção evolutiva. E quando a alma sente que precisa crescer, vai atrair exatamente as pessoas que acelerem esse crescimento. Por isso, o amor destinado não é o que te evita o conflito,
É o que te confronta com a parte de ti que ainda não se integrou. Se te encontras em uma relação onde estás sendo empurrado a curar velhas feridas, a compreender tuas emoções, a replanejar teus padrões, é provável que estejas diante de um vínculo profundamente significativo. É amor destinado? Possivelmente, mas não pelo que o outro representa, mas pelo que tu estás chamado a despertar nesse espelho. Jung não acreditava no acaso emocional. Ele afirmava que quando algo emocionalmente poderoso acontece, seja o início de um amor ou uma ruptura devastadora, isso tem uma raiz profunda no inconsciente. O que chega a ti, chega para te mostrar algo. E se não aprendes a lição, a vida a repetirá. Mudarão os nomes, os rostos, as histórias, mas o fundo seguirá sendo o mesmo. Aqui é onde podemos incluir com muita delicadeza Freud. Embora Jung se distanciasse filosoficamente dele, ambos coincidiram em uma verdade fundamental. Nossos vínculos amorosos estão profundamente conectados com nossa infância. Se tiveste uma figura ausente, muito crítica ou incondicionalmente complacente, é provável que inconscientemente busques isso em tuas relações adultas. Mas Jung foi além. Não só falou das pegadas infantis, falou do si mesmo como a totalidade que anelamos alcançar. E o amor destinado não é só uma repetição de carências passadas, é também um farol que nos guia para essa totalidade. O problema é que muitas pessoas ficam presas nas projeções e nunca chegam a esse ponto de integração. Jung insistia: a solidão não vem de não ter pessoas por perto, mas de não poder comunicar as coisas que parecem importantes. Este é um dos termômetros mais poderosos para saber se alguém é para ti. Posso comunicar meu mundo interno nesta relação. Posso ser visto não só em minha parte luminosa, mas também em minha sombra. E falando de sombra, Jung nos ofereceu um dos conceitos mais libertadores da psicologia. A sombra não é só o mal, é o reprimido. Que partes de ti se ativam nesta relação que normalmente escondes? Tornas-te mais ciumento, mais submisso, mais dependente? Então essa pessoa não veio só para te amar, veio para te mostrar que parte de ti ainda precisa de atenção. Desde este enfoque, o amor destinado não é uma história que se sente perfeita. É uma história que te obriga a te perguntar: quem sou eu quando estou com esta pessoa? Estou crescendo? Estou sendo mais eu? Ou estou me diminuindo para encaixar? E aqui podemos também mencionar Viktor Frankl, que nos recordou que o amor é a única forma de captar outro ser humano no mais profundo de sua personalidade. Quando essa conexão existe, não buscas mudar o outro, mas compreendê-lo. Quando estás diante de um parceiro que não tenta te moldar, mas te ver, poderias estar diante de um vínculo real. Mas cuidado! Jung também advertiu do perigo de se agarrar a uma relação só porque é intensa. Porque nem tudo o que é intenso é autêntico. Algumas pessoas chegam com um fogo emocional tão forte que parece amor, mas é só a sombra chamando aos gritos. E se não te conheces a ti mesmo, te perderás nessa intensidade, acreditando que isso é destino. Erich Fromm dizia que o amor imaturo diz: te amo porque te preciso. O amor maduro diz: te preciso porque te amo. Jung também o sustentava, mas desde a individuação. O amor verdadeiro nasce quando duas pessoas completas se encontram. Não para se fundirem, mas para caminharem juntas. Se precisas do outro para te sentires alguém, não estás amando, estás dependendo. A melhor forma de saber se uma pessoa é para ti é responder esta pergunta: sou melhor pessoa quando estou com esta pessoa, mesmo quando discutimos? Porque a alma não busca um parceiro perfeito. Busca um vínculo real, capaz de sustentar a verdade, mesmo a mais dolorosa. Jung nos falou também do mito, dos arquétipos, dos símbolos que ativam a alma. O amor que se sente como de outra vida, muitas vezes está carregado de significados inconscientes. Não o subestimes,
Mas também não o idealizes. Às vezes, uma conexão kármica vem só para que aprendas a soltar, não para ficar. Então, como distinguir entre um amor real e uma projeção romântica? A projeção é frágil, desmorona quando o outro não cumpre tuas expectativas. O amor real, por outro lado, se adapta, se transforma e não exige perfeição. Só requer presença. Quando Jung dizia que tudo o que nos irrita dos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos, também estava falando do amor. Porque não há relação que não te enfrente com teus limites, teus traumas e tuas carências. O amor destinado não te exime do trabalho pessoal. Exige-o com maior força. Faz este exercício. Escreve 3 momentos dolorosos de tua relação atual ou passada. Depois, escreve que partes de ti se viram refletidas nesse dor. Havia abandono, controle, desvalorização. Aí estão teus espelhos. Aí estão tuas respostas. Aí começa teu despertar. Outra pista essencial. Quando uma pessoa é para ti, não te pede que deixes de ser tu. Convida-te a ser mais tu. Aplaude-te quando brilhas. Confronta-te quando te apagas. E te sustenta quando estás te reconstruindo. Se tens que apagar tua luz para sustentar uma relação, essa relação não é para ti. Jung insistia em que a alma não quer comodidade, quer evolução. E quando atrás alguém com quem podes crescer, com quem podes ser vulnerável e forte ao mesmo tempo, com quem podes tocar tuas feridas sem medo, está perto do amor destinado. Agora pergunta-te com sinceridade: esta pessoa me ajuda a conectar com minha vocação mais profunda? Sinto que posso falar com ela de meus medos, meus sonhos, minhas contradições? Ou só falo do superficial, do dia a dia, do que não incomoda? Porque uma relação não se define só pelo quão bem se dão, mas pelo quão profundo podem ir sem se destruírem. O amor destinado pode brigar, pode discutir, pode duvidar, mas nunca se esquece de construir, nunca deixa de falar, nunca desaparece sem razão. E se neste momento estás em um vínculo que te consome mais do que te nutre, Jung te diria que aí não há alma, há sombra. Não te culpes por tê-lo escolhido, mas sim faz-te responsável se decides ficar. A consciência sempre começa quando deixas de justificar teu sofrimento. Em definitivo, o amor que é para ti não precisa se disfarçar, não precisa de jogos, não precisa te convencer. Só precisa de um coração aberto, uma mente desperta e uma vontade firme de construir algo real. Há relações que chegam como espelhos e outras como mestres, mas as que realmente importam, desde uma perspectiva junguiana, são as que nos permitem nos olhar com uma sinceridade brutal, sem disfarçar a ferida nem maquiar a verdade. Jung não te diria que corras para o amor que te faz sentir bem o tempo todo. Diria que observes com cuidado aquele que te faz sentir vivo de um modo novo, ainda que doa. Não se trata de idealizar quem te confronta, mas de reconhecer se essa confrontação nasce do respeito ou do poder. Jung falava da individuação como o processo pelo qual a alma se separa do condicionamento social para se tornar completa. O amor destinado não interrompe esse processo. Acompanha-o, respeita-o, inclusive o acelera. Um sinal poderoso que muitas vezes é ignorado é a capacidade que essa pessoa tem de te ajudar a regressar a ti quando te perdeste. Se alguém pode te lembrar quem és em teus momentos mais confusos, se sua presença não te afasta de ti, mas te devolve, estás diante de uma relação com sentido profundo. Há vínculos que nos consomem porque despertam nossas partes mais primitivas, mais ansiosas, mais dependentes. Jung dizia que se não fazes consciente teu inconsciente, este governará tua vida e o chamarás destino. Às vezes acreditamos que alguém é nosso destino, mas é só uma ferida velha com um rosto novo. Uma prática que podes realizar é escrever os momentos mais autênticos que viveste com essa pessoa. Não os mais românticos, mas os mais reais.
aqueles onde mostraste uma parte de ti sem adornos. Depois pergunta-te: essa pessoa me aceitou aí ou se afastou? Porque o amor verdadeiro começa quando já não podes fingir. Jung nos convida a observar a qualidade simbólica de nossos vínculos. Tudo o que te acontece em uma relação tem uma dimensão psicológica e outra arquetípica. Essa pessoa representa para ti uma mãe, um pai, um salvador? Ou realmente a vês como um ser humano com virtudes e defeitos? Quanto mais arquetípica é tua visão do outro, mais projetado estará teu amor. Na prática clínica, muitos pacientes acreditam que se algo se sente intensamente, é porque é verdadeiro. Mas o intenso também pode ser o mais inconsciente. Jung entendia isso, e por isso ensinava que o amor deve ser atravessado pela consciência. Não para apagá-lo, mas para purificá-lo. O dor emocional, quando não se compreende, se recicla. Voltas a buscar o que te fere porque ainda não sabes por que o precisas. E é neste ponto que a psicologia profunda se torna essencial. Só quando entendes a raiz, podes curar a repetição. A relação que é para ti não te pede que renuncies à tua essência. Pede-te que a polas, que a fortaleças, que a reconheças. Se uma pessoa te faz sentir que deves te tornar outra para ser amado, esse vínculo está mais baseado em carência que em destino. Uma grande verdade que Jung deixou escrita é esta: o encontro com um mesmo significa, em primeiro lugar, o encontro com a própria sombra. Se o amor que estás vivendo te leva a este tipo de encontros internos, não o desprezes pelo dor que implica. Às vezes, isso é exatamente o que tua alma precisa para evoluir. Quando falas com essa pessoa, podes te expressar desde a ferida sem medo de ser julgado. Ela te escuta, ainda que não te entenda por completo. Podes desnudar tua mente sem te sentires pequeno. Porque o amor que é para ti não se constrói desde a competição emocional, mas desde a confiança mútua. A alma tem um ritmo que nem sempre coincide com nossas expectativas. Às vezes, esse amor chega antes de estares pronto, ou depois de já teres desistido, mas nunca é casual. Jung acreditava firmemente que os símbolos da alma têm seu próprio tempo. Por isso, não corras, não pressiones. Só observa o que se move em ti quando o outro aparece. Nem tudo o que se sente como amor é amor. Há atrações baseadas na dor compartilhada, no trauma ressonante, na necessidade de preencher vazios. Mas o amor destinado é diferente. Não busca te completar. Reconhece que já és completo. E desde aí, escolhe caminhar contigo. Uma chave reveladora é esta: o amor que é para ti não luta contra ti. Pode te desafiar, sim. Pode te confrontar. Mas não te arrasta a lugares onde te perdes de ti mesmo. Se cada vez que amas terminas mais confuso que antes, talvez estejas chamando amor ao que na realidade é desordem emocional. Recorda isto: o amor destinado não depende da quantidade de tempo juntos, mas da profundidade do vínculo. Há pessoas que em 3 semanas te curam o que outras em 5 anos destruíram. Não te agarres ao tempo. Agarra-te à verdade emocional que habita nessa conexão. Desde a perspectiva junguiana, o amor é uma porta para o si mesmo. Se uma relação não te leva mais perto da tua verdade, provavelmente não é o caminho. O destino não é o que te escolhe sem tua vontade. O destino é o que tu constróis quando escutas tua alma. Jung falava também da alquimia da alma. E no amor, isso se traduz assim: se ambos estão dispostos a se transformarem, a morrer simbolicamente para renascer como versões mais íntegras de si mesmos, então esse amor tem valor. Se só um se transforma e o outro resiste, a balança se rompe. Ter química não é suficiente. Ter projetos também não. O essencial é ter direção interior. O amor que é para ti não só caminha ao teu lado, caminha contigo para o mesmo horizonte, ainda que cada um leve seu próprio passo. E esse horizonte é sempre o da autenticidade. Pode ser vulnerável com essa pessoa sem temor ao julgamento?
Podes chorar diante dela sem sentir vergonha? Podes compartilhar tuas contradições sem que isso se converta em uma arma que mais tarde usem contra ti? O amor destinado não guarda munições, guarda espaços. A construção do amor autêntico requer coragem. Requer que te olhes, que te revises, que tomes decisões incômodas. E a alma, quando se sente pronta para isso, convoca seu igual. O amor destinado é entre iguais, não em poder, não em conquistas, em compromisso com a alma. Jung jamais prometeu que o amor curava tudo, mas deixou claro que o amor pode revelar tudo o que precisa ser curado. E nessa revelação está o maior presente. Ainda que doa, ainda que desordene, ainda que não encaixe com teus planos, quando estás com alguém e tua ansiedade diminui, tua clareza aumenta e tua energia flui, aí há um sinal poderoso. Não é a emoção eufórica o que define o amor verdadeiro, é a paz profunda, essa sensação de lar interior. Se esse vínculo te empurra a fazer terapia, a ler, a crescer, a te perguntar coisas novas, não o ignores. Essa pessoa, ainda que não fique, chegou para abrir uma porta. E quando alguém te abre uma porta interna, já não podes voltar a fechá-la sem sentir que algo em ti se trai. O amor que é para ti não exige explicações constantes. Explica-se com presença. Explica-se com verdade. Explica-se com cuidado. Se te estão fazendo duvidar do teu valor constantemente, não é amor. É uma ferida que pedes para ser reconhecida. O desejo de que alguém seja a pessoa não converte essa pessoa em adequada para ti. A mente deseja, mas a alma reconhece. E quando a alma reconhece, não há ansiedade, há certeza silenciosa. Jung recordaria que ninguém pode ser para ti se tu não estás sendo para ti mesmo. O primeiro ato de amor verdadeiro não é para outro, é para ti. É dizer-te, eu me escolho. E desde aí, estar com alguém já não é uma necessidade, é um presente. Há encontros que não têm que durar toda a vida para serem eternos. Basta um gesto, um olhar, uma conversa para que tua alma entenda que aí houve algo real. O amor destinado não é sempre para ficar, mas é sempre para te marcar, para te lembrar quem és. Não estás quebrado por ter amado quem não te correspondeu. Estás desperto por ter sentido. Estás crescendo por ter atravessado o luto. O amor verdadeiro não te debilita. Revela-te o que já estava pronto para curar. E essa é a essência mais pura do amor junguiano. Amar é se conhecer. Quando Jung falava do amor, não o descrevia como uma história romântica estática, mas como uma confrontação evolutiva. O amor que é para ti não é só o que te faz sorrir, mas o que te obriga a te encontrar com tuas perguntas mais incômodas. Pergunta-te, que parte de mim se ativou desde que conheci esta pessoa? É minha alma que responde, ou é minha necessidade? Jung definia o si mesmo como essa totalidade a qual cada ser humano deve aspirar. E o amor verdadeiro não é uma distração desse caminho, é um catalisador. Se essa relação te está ajudando a integrar tuas partes esquecidas, teus medos, teus desejos, até tuas contradições, talvez não estejas diante de um problema emocional, mas diante de um propósito. Não confundas o intenso com o verdadeiro. Jung foi muito claro. O inconsciente se projeta com uma força avassaladora. A alma grita através do outro aquilo que tu não queres ouvir de ti mesmo. Por isso, às vezes o amor não se sente suave nem fluido. Às vezes se sente como uma sacudida. Mas se essa sacudida te põe em marcha para ti mesmo, não a rejeites de imediato. Faz uma pausa. Respira. Pensa nessa pessoa que ainda vive em tua mente. Sentis que com ela podes evoluir espiritualmente? Sentis que há liberdade, ainda que também haja desafios? Sentis que não tens que explicar tua existência constantemente? Se a resposta é sim, ainda que haja dúvidas, então estás diante de algo valioso. Não perfeito, mas profundamente real. Uma prática simples, mas poderosa,
Escreve 3 palavras que definem o que sentes quando estás com essa pessoa. Depois pergunta-te: essas 3 palavras também refletem o que sinto quando estou comigo mesmo? Porque quando o outro é para ti, ressoa com teu ser, não com tua carência. Jung diria que o amor que é para ti não nasce da obsessão, mas do reconhecimento. Não o persegues. O vês. O intuis. Te das conta de que há algo em sua presença que te reflete com mais nitidez. E quando isso acontece, não há ruído mental, há clareza emocional. Outra sinal junguiana do amor destinado: sentes-te aceito mesmo em tuas zonas que ainda estão em processo. Não precisas te disfarçar, não precisas prometer ser alguém que ainda não és. Simplesmente estás. E essa autenticidade é suficiente para sustentar a conexão. Recorda esta frase de Jung: o privilégio de toda uma vida é se converter em quem realmente és. Se essa pessoa te dá espaço para te converteres em tua versão mais profunda, mais livre, mais desperta, isso é amor da alma, não do ego. Isso é uma relação com sentido, não com necessidade. Agora, quero te convidar a interagir. Se esta parte do vídeo ressoou contigo, se sentes que te ajudou a ver as coisas de uma maneira distinta, deixa nos comentários a frase: não persigo o amor, me converto em ele. Escreve-o com força. Que seja tua declaração de independência emocional. E o mais importante, recorda que o amor que é para ti jamais será aquele que te faça te perderes. Será aquele que, mesmo no caos, te lembre com ternura quem és. Porque, como diria Jung, quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. Muito se fala do amor como se fosse uma meta externa, como se o propósito fosse encontrar alguém mais. Mas Jung foi claro ao nos advertir que o verdadeiro trabalho começa quando compreendemos que cada vínculo é uma via de autoconhecimento. O amor não é uma meta que se alcança, é uma experiência que te revela. E o faz porque, sem saber, cada encontro é um encontro com tua própria sombra, com tua ferida, com tua necessidade de completude. Desde a perspectiva de Jung, o ser humano não busca parceiro ao acaso. Busca quem o ajude, de forma inconsciente, a terminar um processo que ficou suspenso na infância. O que faltou, o que doeu, o que foi reprimido, se projeta em forma de atração. E isso explica por que, muitas vezes, amamos quem não nos convém. Porque nossa psique não busca comodidade, busca evolução. O amor se converte então em um processo de alquimia. Como dizia Jung, tudo o que não se faz consciente se manifesta em forma de destino. E muitas pessoas acreditam estar sendo atraídas pelo destino, quando na realidade estão sendo dirigidas por seu inconsciente não integrado. Daí a importância de despertar, de te observares, de questionar o que sentes e de onde o sentes. Viktor Frankl, por sua parte, dizia que o amor é a única forma de capturar o núcleo essencial de outro ser humano. Esta ideia se complementa com Jung, quando recordamos que só quem fez contato com sua própria essência pode ver realmente a do outro. Então, não se trata só de sentir amor, mas de ter a profundidade interior suficiente para sustentá-lo. Há pessoas que não estão prontas para amar, não porque não sintam, mas porque ainda não se olharam o suficiente. E como dizia Karen Horney, muitas vezes o que chamamos amor não é mais que uma necessidade desesperada de nos agarrarmos a alguém que nos evite o vazio interno. Quando isso acontece, a relação se converte em dependência disfarçada, em ansiedade compartilhada. Jung ensinava que o amor pode ser um processo iniciático, que nem todas as relações estão feitas para durar, mas todas as relações estão feitas para te ensinar, mesmo as que doem, mesmo as que se rompem, especialmente essas, porque são as que te mostram as partes de ti que ainda precisam de luz. Se estás em uma relação que não te deixa crescer, que não te permite respirar, que te obriga a calar ou a fingir, não estás em um caminho de individuação. Estás em uma jaula emocional. E o amor destinado, se algo garante, é a liberdade. Liberdade para ser, para dizer, para se expandir. John Bowlby, criador da teoria do apego, demonstrou que nossas experiências infantis determinam a maneira como nos vinculamos. Mas Jung iria um passo além.
Diria que, embora isso seja a verdade, também temos o poder de nos desprogramarmos, de romper padrões, de curar a narrativa. E que o amor verdadeiro surge quando deixas de amar desde tua carência e começas a amar desde tua consciência. Pensa nisto. Se cada vez que amas terminas te perdendo de ti mesmo, se cedes teu valor, tua identidade, teu rumo, então essa relação não é amor, é exílio emocional. E como bem dizia Fromm, o amor não é fusão, é união com preservação da individualidade. Se te perdes, não estás amando. Estás desaparecendo. Quando Jung falava do ânimos e do anima, não se referia à simples energia masculina ou feminina, mas aos princípios internos de criação, ação, reflexão e conexão com a alma. Quando não integramos essas partes dentro de nós, buscamos o outro para que o represente. E então confundimos desejo com destino. Mas o amor destinado não é uma carência externa, é uma ressonância interna. Às vezes nos perguntamos por que nos sentimos tão presos em uma relação. E Jung responderia: porque não fizemos consciente o que essa relação veio mostrar. A alma não libera o que não foi compreendido, não solta o que ainda não decodificou. Só quando entendes, de verdade, o que essa pessoa veio ativar em ti, podes deixar ir sem culpa. Há vínculos que não chegam para ficar, mas sim para te despertar. E Jung diria que é tua tarefa discernir. Nem tudo o que se sente profundo está destinado a durar. Algumas relações são como terremotos internos. Movem tudo, removem tudo, e depois desaparecem. Mas o verdadeiro trabalho não está em reter o outro, mas em ficar tu, completo, depois do tremor. Erich Fromm falava do arte de amar e dizia que amar é uma decisão, um compromisso, uma prática constante. Jung o confirmaria dizendo que o amor consciente requer disciplina emocional e que não basta sentir, há que saber sustentar. Porque a alma pode reconhecer, mas só uma psique madura pode sustentar esse reconhecimento. Jung também falava do processo de individuação como a forma mais pura de evolução pessoal. E em uma relação real, essa individuação não se detém. Se estás em um vínculo onde para que funcione tem que deixar de ser quem é. Não há amor, há manipulação emocional. Porque o amor destinado jamais exige que te encolhas. Em palavras de Jung, o amor verdadeiro não é o que evita a tua sombra, é o que te acompanha a vê-la. Não é o que te idealiza, é o que te vê completo, mesmo quando estás quebrado. E ainda assim, fica. Esse é o amor que transforma. Não porque resolve tudo, mas porque te ensina a resolver desde um novo lugar. Imagina por um momento que tudo o que viveste até agora tinha uma razão. Que cada pessoa que passou por tua vida deixou uma chave, uma pista, um símbolo. Jung não acreditava. Diria que todo encontro é arquetípico, que não estás vivendo coisas sem sentido. Estás atravessando os mitos de tua alma. Quando uma relação toca a alma, o tempo se distorce. Pode durar dias ou décadas, mas o que importa é a profundidade do impacto. Se alguém remexeu teu sistema interno, se te obrigou a reavaliar tua vida, tuas feridas, tuas decisões, não o subestimes. Pode não ser teu final feliz, mas sem dúvida foi teu ponto de ruptura. O amor que cura não é o que sempre sorri. É o que te diz a verdade, ainda que doa. É o que não foge quando te desarmas. É o que, mesmo no caos, sustenta teu olhar e te diz: estou aqui. Não para te salvar, para te acompanhar. Essa é a presença que a alma anseia. Não salvadores, companheiros. Jung jamais prometeu caminhos simples. Prometeu caminhos verdadeiros. E no amor, isso significa que não vais encontrar certezas desde o primeiro dia. Mas se aprendes a olhar com os olhos da alma, se aprendes a sentir além de tuas feridas, saberás quando um vínculo é autêntico, porque te faz livre mesmo estando acompanhado. Quando alguém desperta em ti partes que não sabias que tinhas, nem sempre significa que chegou tua outra metade, mas que chegou uma versão de ti mesmo que estava esperando ser vista. O amor destinado não é um complemento que te completa, é um detonador que te revela. E Jung era muito claro com isto: não busques fora o que só se pode construir dentro.
Se há uma relação que te está mostrando tudo o que dói, tudo o que foi negado, tudo o que evitavas olhar, não fujas dela tão rápido. Detente. Observa-te. Porque talvez essa pessoa não veio para ficar, mas sim para te ensinar o que jamais terias aprendido por ti só. Não é uma alma gêmea o que buscas. É uma lição de verdade. Amar desde a alma é escolher alguém com os olhos bem abertos. É ver suas feridas, suas luzes e suas escuridões. E ainda assim, escolher caminhar juntos. Não como salvadores, mas como testemunhas. Jung diria que o amor maduro não é aquele que promete eternidade, mas aquele que se compromete com a presença sincera. Às vezes confundimos o amor com a intensidade emocional. Mas a intensidade também pode ser uma adição ao caos. Jung e outros psicólogos como Karen Horney nos ensinam que a alma busca ordem quando já viveu muito desordem. Então, quando aparece alguém que te dá paz em vez de vertigem, não penses que é aborrecido. Talvez essa seja a tua sinal. Muitos vínculos fracassam porque um dos dois ainda está buscando validação infantil. Não busca um parceiro, busca uma figura paterna ou materna. E essa carga não se pode sustentar desde o amor, só desde a terapia, desde a consciência, desde a cura. Jung sabia, ninguém pode amar livremente se segue atado a um trauma não resolvido. O verdadeiro amor não te faz esquecer de ti, te faz voltar a ti com mais força. Se essa pessoa te apaga, se te exige te trair, se te afasta do teu propósito, esse não é amor destinado. É apego, é ferida, é repetição inconsciente. E aqui o trabalho não é recuperar o outro, é recuperar-te a ti mesmo. Um dos maiores erros que cometemos é buscar relações que nos distraiam do vazio interior. Mas como dizia Jung, tudo o que reprimimos acaba nos dominando. Se não estás em paz com tua solidão, o amor será uma forma de escape. E todo escape, por mais belo que pareça, termina sendo uma prisão. O amor maduro reconhece que o outro não veio para preencher teus buracos, mas para te acompanhar enquanto os preenches tu. É um amor que não exige perfeição, mas sim presença. Que não pede sacrifícios absurdos, mas sim autenticidade. E isso, embora pareça simples, é um dos desafios emocionais mais grandes que existem. Quando sentires que o outro te tira mais energia do que te dá, detente. A alma sempre avisa. Sempre. Mas só quem está desperto consegue escutá-la. Que diz teu corpo quando estás com essa pessoa? Como respiras? Como dormes? Porque o corpo não sabe mentir. E o amor que é para ti não drena, renova. Nem tudo o que brilha é amor. Às vezes é dependência bem disfarçada. É um vazio que se preenche com gestos bonitos, mas sem profundidade emocional. Jung falava do falso self, essa máscara que todos usamos para sobreviver. E muitas relações não são mais que duas máscaras interagindo. O amor real começa quando te atreves a tirá-la. Se ao olhar para trás sentes que sempre escolheste desde o medo ao abandono, talvez nunca escolheste com liberdade. E isso não é tua culpa. É tua ferida. Mas uma vez que a vês, já não podes seguir amando igual. O próximo amor que escolheres deve nascer desde tua verdade, não desde tua carência. Desde teu despertar, não desde tua sobrevivência. A alma não quer o amor perfeito. Quer o amor que fica quando tu não estás perfeito. Que sustenta tuas dúvidas, sem exigir que tenhas todas as respostas. Que te respeita em teu processo sem te apressar. Porque, como dizia Jung, o amor não cura. Mas pode ser o terreno mais fértil para que tu te cures a ti mesmo. Se alguém te ama só quando sorris, quando estás forte, quando és útil, isso não é amor. É conveniência emocional. O amor verdadeiro não te mede por tua funcionalidade. Te abraça mesmo quando estás quebrado. Te olha mesmo quando estás escuro. Porque entende que essa sombra é parte da viagem. Há um momento em todo o processo de individuação em que te das conta de que ninguém te pode amar da forma que tu não estás te amando. E aí, justo aí, começa uma nova etapa. Uma etapa em que já não te conformas, em que já não te entregas pela metade, em que já não aceitas migalhas emocionais. Jung nos recordou que os sonhos e as relações têm símbolos ocultos.
Se estás em uma relação que parece inexplicável, que se sente como se algo superior a tivesse tecido, observa que parte de ti se desperta nesse vínculo. Talvez não o entendas com a mente, mas tua alma já entendeu tudo. Às vezes o amor que mais marca não é o que mais te beija, mas o que mais te reflete. O que te mostra o que não sabias que eras capaz de sentir. O que te deixa perguntas, silêncios, rachaduras, mas também caminhos para ti mesmo. Não o meças só por sua duração, meça-o por sua transformação. Quando Jung falava de integração, referia-se a unir todas as partes de ti: luz, sombra, ternura, raiva, desejo, medo. O amor que é para ti não fica só com o que lhe agrada. Aceita a tua totalidade. Não foge quando te contradizes. Não desaparece quando não estás em tua melhor versão. Nem todas as pessoas que te ensinam algo devem ficar. Algumas chegam só como guias, como despertadores. E é um ato de amor verdadeiro saber deixá-las ir, quando sua presença já não é evolução, mas repetição. Porque amar também é soltar. E às vezes, soltar é o maior ato de respeito. Não busques que o amor seja constante emoção. Busca que seja constante crescimento. A paixão se desvanece. Mas a admiração, a confiança e a conexão genuína, essas são as raízes de um amor que perdura. Um amor que a alma reconhece sem necessidade de explicação. Recorda isto: o amor que é para ti não exige provas. Não te pede que te sacrifiques em troca de atenção. Não joga com teu tempo, nem com teu silêncio, nem com tua saúde mental. O amor que é para ti é claro. É honesto. É amável. É firme sem ser duro. É profundo sem ser dramático. Há relações que nascem para que aprendas a pôr limites. Outras para que aprendas a te abrir. E algumas para que aprendas a não desistir de ti. Cada vínculo tem uma função, mas só tu podes decidir se estás disposto a evoluir com ele ou a continuar fugindo de ti mesmo. Quando amares de novo, faz-o desde a presença, não desde a urgência. Faz-o desde a alma, não desde a necessidade. E antes de dizer esta pessoa é para mim, assegura-te de que tu já estás para ti, que te habitas, que te escolhes, que te respeitas. Porque o amor mais fiel começa em casa. Se este vídeo te está ajudando a ver com novos olhos, se sentes que algo se está movendo em ti, não o deixes passar. Deixa nos comentários a frase: estou aprendendo a amar desde minha consciência. Escreve-o para ti, não para os outros. Escreve-o como ato de afirmação interna. Recorda que o que estás sentindo não é fraqueza, é despertar. É consciência em expansão. É tua alma pedindo-te que não continues escolhendo o mesmo, esperando resultados distintos. Porque a vida não muda quando chega alguém, muda quando tu decides te ver e te valorizar como mereces. E quando isso acontece, quando já não te escolhes desde o medo, mas desde o merecimento, então sim, estás pronto para receber um amor destinado, um amor que não te quebre, um amor que não te limite, um amor que com todas suas imperfeições te acompanhe a ser quem vieste a ser. Tu não estás aqui por acaso. Não chegaste até este ponto do vídeo simplesmente porque querias te entreter. Chegaste porque tua alma pediu respostas. Porque há algo em teu interior que já não suporta continuar repetindo os mesmos ciclos. Porque estás cansado de chamar amor ao que só foi vazio disfarçado. E se ficares conosco até o final, este não será só um vídeo mais. Será uma dobradiça emocional em tua história pessoal. Recorda isto com toda a força do teu coração. Não és menos valioso por ter amado alguém que não te escolheu. Não estás quebrado por ter entregado demais. Não estás perdido por não o teres visto antes. Estás vivo. Estás sentindo. Estás aprendendo. E isso, nesta sociedade anestesiada, já é uma forma de valentia. O que estás atravessando agora não é uma ruptura. É um renascimento. E embora doa, embora não o entendas completamente, confia, as peças que hoje parecem caos, amanhã serão clareza. Jung dizia: ninguém se ilumina fantasiando com figuras de luz, mas tornando consciente sua escuridão. Hoje estás tocando essa escuridão. E por isso, estás mais perto que nunca da luz. Talvez ninguém te ensinou a te amares.
Talvez cresceste acreditando que tinhas que fazer algo especial para merecer amor. Mas te digo com toda a firmeza, não tens que fazer nada. Só recordar quem és. Só voltar a ti. Só deixar de te entregares a quem não sabe te sustentar. Porque teu valor não está em mãos alheias. Está em tua consciência desperta. O verdadeiro amor não chega quando estás suplicando por ele. Chega quando deixas de te trair por medo de perder. Quando começas a te escolher mesmo se isso significa estar sozinho por um tempo. Porque a solidão que nasce do amor próprio é 1000 vezes mais digna que a companhia que exige que te desapareças para existir. Este é o momento em que deixas de perseguir sinais externos e começas a escutar tua verdade interna. Esse sussurro que te esteve dizendo há tempo que mereces mais, que não nasceste para andar suplicando migalhas emocionais, que tu és tua melhor escolha e que quem quiser caminhar ao teu lado terá que o merecer. E se hoje sentes um nó no peito, uma vontade de chorar, uma mistura entre tristeza e alívio, não o detenhas. Estás te libertando. Estás soltando crenças velhas, estás reescrevendo tua história. Porque já não queres amor que doa, queres amor que cure, e isso começa contigo. Deixa que esta comunidade seja teu refúgio. Compartilha nos comentários como te sentes. Que frase te tocou? O que estás vivendo? E se de verdade esta mensagem te chegou à alma, escreve nos comentários. Estou pronto para um amor que me encontre sem ter que me perder. É teu sinal. É teu mantra. É teu renascimento. Escutaste muitas teorias, muitas ideias, muitos conceitos, mas agora queremos que o sintas. Queremos que o vejas com teus próprios olhos. Por isso chegou o momento mais esperado do vídeo. A história. Uma história onde verás refletidas tuas emoções, tuas decisões, tuas sombras e também tua luz. Fica. Respira. Porque o que estás a ponto de escutar não é só uma narração. É um espelho. É uma vivência que poderia ser a tua. E talvez, em meio às suas ruas, suas lágrimas e seu despertar, descubras que tu também estás pronto. Que tu também podes viver um amor destinado, sem ter que trair tua alma. A cidade amanhecia com uma garoa fina que molhava os vidros dos cafés e as janelas dos apartamentos antigos de Chapinero Alto, em Bogotá. Andrés caminhava pela carreira 7ª com as mãos nos bolsos, o cachecol mal segurando o frio de seu peito. Havia semanas que não se entendia, repetindo mentalmente uma pergunta que o perseguia desde que ela se foi. Como saber se alguém é realmente para ti? Lucia aparecera como um relâmpago. Não era o tipo de mulher que ele costumava buscar, e talvez por isso o desarmou tão rápido. Tinha uma voz suave, mas um olhar direto, e um estranho dom de lhe fazer perguntas que ele nunca se atrevera a se fazer. Conheceu-a em uma conferência de psicologia na Universidade Javeriana, onde ele fora por inércia mais que por interesse. Desde então, seu mundo começou a girar diferente. Os primeiros dias foram vertiginosos. Saídas espontâneas às livrarias do centro, conversas até às 3 da manhã sobre a alma, os sonhos, as feridas. Ela lhe falava de Jung com uma clareza que a ele parecia quase mística. "Acreditas que estás me conhecendo?" disse-lhe uma noite. "Mas o que estás vendo de mim é tua própria projeção." Essa frase o sacudiu e, ao mesmo tempo, o apaixonou. Mas com a mesma velocidade com que chegou, começou a se quebrar algo. André se sentia cada vez mais ansioso, mais pequeno, mais dependente. Cada vez que Lucia se afastava um pouco, ele sentia que se desfazia por dentro. Não entendia como podia estar tão atraído por alguém que, sem lhe fazer dano algum, o fazia sentir tão vulnerável. Uma noite de domingo, depois que ela cancelou um encontro sem muitas explicações, André se trancou em seu apartamento na Rua 59 e voltou a reler o livro que ela lhe emprestara, Recordações, Sonhos, Pensamentos, de Carl Jung. Sublinhou uma linha que até então havia passado despercebida: o que negas te submete, o que aceitas te transforma. Pela primeira vez, entendeu que sua dor não era por ela. Era pelo que ela ativava nele. Lucia não era sua tempestade.
era seu espelho. Essa noite Andrés não conseguiu dormir. Ficou observando seu reflexo na janela embaçada pelo vapor da chuva. Pensou em sua infância, na ausência emocional de sua mãe, em como sempre sentira que devia fazer algo extraordinário para que alguém ficasse. Estou buscando amor como se fosse algo que devo ganhar, não algo que mereço, escreveu em seu caderno. Decidiu que no dia seguinte não a chamaria. Não por orgulho, mas porque pela primeira vez precisava estar consigo mesmo. Saiu para caminhar pela Avenida Circunvalar e se deteve frente ao Parque Nacional. Respirou. E enquanto os carros passavam velozes atrás dele, sentiu por dentro algo que nunca havia sentido: quietude. Passaram os dias e não houve mensagens. Nem dele, nem dela. No princípio doía. Depois converteu-se em uma espécie de ritual. Andrés começou terapia, levou seus diários. Falou de seus sonhos. Sonhava com trens, com elevadores sem fim, com portas que se abriam para paisagens desconhecidas. Seu terapeuta, um homem de olhar sereno chamado Manuel, lhe explicou que seu inconsciente estava lhe falando, que estava pronto para se encontrar consigo mesmo. Uma tarde, Andrés voltou a se cruzar com Lucia por acidente. Foi em uma livraria do centro, onde ambos costumavam ir. Ela estava folheando um livro de poesia e, ao vê-lo, sorriu com ternura. Ele a olhou diferente. Não como um mendigo do afeto, mas como um igual. Ela lhe perguntou como estava. Ele respondeu: aprendendo a me conhecer. Recém-começo. Falaram uns minutos, não houve drama. Não houve perguntas sobre por que desapareceram. Só houve presença. E um adeus tranquilo, quase sagrado. Andrés não sentiu vazio. Sentiu gratidão, porque entendeu que nem todos os amores chegam para ficar. Alguns chegam para nos devolver a nós mesmos. Com o tempo, começou a escrever. Publicou em um blog anônimo suas reflexões sobre a alma, as relações, o inconsciente. As pessoas começaram a lê-lo, a ressoar com sua dor transformada. E aí compreendeu outra lição de Jung. Quando integras tua sombra, te convertes em remédio para outros. Uma manhã, revisando seus cadernos velhos, encontrou a frase de Lucia escrita em tinta azul: o que vês em mim é o que não queres ver em ti. Sorriu. Porque agora entendia. Porque agora, ao ver alguém mais, não o fazia desde a carência, mas desde o encontro com seu próprio si mesmo. E assim, sem tê-la voltado a ver, sem necessidade de fechamento, sem finais perfeitos, André soube que Lucia havia sido uma figura arquetípica em seu caminho, a representação de sua ânima, seu feminino interior. Não era uma história de amor convencional, era uma história de evolução, uma história junguiana. Já não caminhava pela cidade buscando rostos que lhe lembrassem dela. Caminhava reconhecendo em cada esquina uma parte distinta de si mesmo. Bogotá já não lhe parecia fria, parecia-lhe simbólica. Cada rua, cada café, cada nuvem sobre Monserrate, tudo era um símbolo. Tudo era parte de seu viagem. Com o passar dos meses, alguém mais apareceu. Alguém distinta. Sua história com ela não foi épica nem mágica. Foi serena, autêntica, clara. E por isso, foi real. Porque, como dizia Jung, o amor não é a emoção de estar possuído por alguém. É o espaço onde ambos podem chegar a ser livres. E isso, Andrés o aprendeu não quando encontrou essa nova pessoa. Aprendeu-o quando se atreveu a perder quem acreditava que era seu destino. Porque o verdadeiro destino, entendeu? Nunca foi ela. Sempre foi ele, voltando a si mesmo. A história de Andrés não é só um relato íntimo sobre o amor e a perda. É, em essência, uma radiografia da alma que foi confrontada por um vínculo real. Um espelho junguiano em movimento. Porque quando falamos de relações, não falamos só de afeto. Falamos de projeções, de feridas, de espelhos emocionais que vêm para sacudir tudo o que ainda não foi curado dentro de nós. Desde o princípio, o que Andrés viveu com Lucia tratava-se mais de si mesmo que dela. Carl Jung nos ensinou que o que projetamos no outro, seja amor,
admiração, dependência ou dor é uma parte inconsciente de nós que ainda não integramos. Andrés não se apaixonou somente por Lucia. Apaixonou-se por sua própria sombra projetada nela. Quando Lucia lhe diz que o que ele vê nela não é mais que sua projeção, está fazendo um ato de amor inconsciente. Está lhe dando a primeira pista para iniciar seu viagem de individuação. E é importante que nossa audiência entenda isto. Nem todos os vínculos são para ficar. Alguns são para te despertar. Muitos perguntam: como saber se uma pessoa é para mim? A psicologia profunda responde: observa o que essa relação tira de ti. Se ativa tua dependência, teus medos de abandono, tua necessidade de aprovação, então não estás diante de uma história de destino, mas diante de um roteiro antigo que tua alma repete para se liberar. Andrés começa a curar não quando Lucia fica, mas quando ela se vai. Por quê? Porque Jung explicava que o inconsciente só se torna consciente quando deixa de satisfazer nossa necessidade imediata. A dor da separação foi, na realidade, o início de seu despertar. Quando Andrés decide não buscá-la, não o faz desde o orgulho. Faz-o desde a necessidade urgente de se encontrar. E isso é profundamente terapêutico. Muitas pessoas buscam respostas no outro, sem se darem conta de que o outro é apenas o ativador, não a solução. Aqui vemos um dos conceitos centrais de Jung, o si mesmo. Não o ego, não a máscara social, mas essa parte essencial que surge quando o indivíduo fez contato com sua sombra, sua ferida, seu desejo real. Andrés não deixa de amar. Começa a amar de uma forma diferente, para dentro. As caminhadas de Andrés por Bogotá não são triviais. São rituais simbólicos de uma alma que começa a habitar seu corpo. Na psicologia junguiana, os espaços externos refletem os espaços internos. E quando um personagem começa a encontrar sentido em seu entorno, é sinal de que começou a se reconciliar com seu inconsciente. A figura do terapeuta, Manuel, também representa algo mais profundo. Não é só um profissional. É o arquétipo do guia, do sábio, do mestre interior que aparece quando o discípulo, ou seja, Andrés, está pronto para ver o que nunca antes quisera olhar. O sonho dos trens, dos elevadores e das portas é extremamente simbólico. Em Jung, os trens representam trajetos vitais, caminhos psíquicos. As portas, novos umbrais de consciência. O inconsciente está lhe falando, e ele, por fim, está escutando. Uma relação, para Jung, é um canal arquetípico de autoconhecimento. E isso é exatamente o que representa Lucia. Ela não é a mulher de sua vida. É a personificação temporária do anima, o princípio feminino dentro de todo homem que guia seu crescimento interno. A alma vestida de pessoa. Quando Andrés volta a vê-la e já não treme quando não sente ansiedade, quando pode olhá-la sem anseio desesperado, ocorreu a integração. A projeção desapareceu, e em seu lugar ficou o reconhecimento do vivido, sem apego, sem desejo de posse. Desde um enfoque terapêutico, isso é cura autêntica. Não é esquecimento, é aceitação. Não é desprezo, é transcendência. Andrés não nega o que sentiu. Honra-o, mas já não depende disso para se sentir completo. E esse é o verdadeiro fechamento. Não o que se dá com palavras, mas o que se dá com consciência. Erich Fromm dizia que o amor não é um sentimento fácil. É uma decisão, um julgamento, uma promessa. Andrés, ao final, não escolhe o amor que emociona. Escolhe o amor que constrói. E o faz, primeiro, consigo mesmo. Esta análise nos deixa uma verdade. Nem tudo o que brilha é amor real. Às vezes é intensidade. Às vezes é adição emocional. Mas o amor verdadeiro é aquele que permite que ambos indivíduos sejam cada vez mais eles mesmos. E isso é o que Jung chamava uma relação consciente. Muitos se perguntam se deveriam ficar em uma relação que os faz duvidar. Jung responderia com uma pergunta: essa relação te está aproximando da tua verdade? Ou te está afastando de ti mesmo? Se é o segundo, não é destino. É distração emocional. O momento mais belo da história não é o reencontro.
É quando Andrés escreve em seu diário: estou aprendendo a me conhecer. Recém começo, porque aí está tudo. Nessa frase há humildade, há processo, há verdade. Jung diria que esse é o primeiro passo para a individuação. Quando Andrés transforma sua dor em palavras, em blog, em mensagem, está fazendo o mais poderoso que pode fazer uma alma ferida: compartilhar sua luz, não desde a perfeição, mas desde a autenticidade, desde o vivido, desde o aprendido. E aí, converte-se em símbolo para outros. Querida audiência, talvez tu também tenhas tido uma Lúcia. Talvez ainda doa, mas a pergunta que deves te fazer não é por que se foi. A pergunta é: que parte de ti despertou graças a essa pessoa? O que começaste a ver? O que te devolveu o que tu havias perdido? E se essa pessoa veio só para te lembrar o que vales? E se não se tratava de construir uma relação, mas de te reconstruir a ti mesmo? Jung não falava de finais felizes, falava de processos completos. E às vezes, a história se completa com um adeus. Este análise não está feito para que sofras. Está feito para que compreendas. Para que tomes tua história em tuas mãos e deixes de entregar teu poder a quem não soube te sustentar. Para que transformes tua narrativa. Porque, como dizia Jung, conhecer tua própria escuridão é o melhor método para lidar com a escuridão dos demais. E agora quero que tu também participes, que te envolvas neste processo. Se esta história te fez refletir, se remexeu algo profundo dentro de ti, deixa nos comentários esta frase: estou pronto para deixar de buscar fora o que só posso encontrar dentro. Escreve tua verdade. Compartilha teu processo. Este canal é também teu espaço de transformação. E se o amor que estás buscando fosse, na realidade, um chamado de tua alma para que te voltes para ti? E se essa pessoa que tanto anseias não veio para te completar, mas para te despertar? Alguma vez te perguntaste se isso que chamas amor é realmente amor ou apenas medo de estar contigo mesmo? Pensa. Quantas vezes buscaste alguém que te olhe como tu não estás te olhando? Quantas vezes confundiste companhia com salvação? Jung dizia que o amor não se trata de encontrar o outro, mas de te encontrar a ti através do outro. Então, te pergunto, que parte de ti está pedindo atenção urgente enquanto tu insistes em que o problema é o outro? O que aconteceria se, em vez de buscar um amor que te escolha, escolhesses tu deixar de te abandonar? O que aconteceria se hoje, neste instante, fizesses uma pausa e dissesses: basta, não mais fugir de mim, não mais tentar encaixar, não mais perseguir o que não vibra com minha verdade? Acreditas que é possível viver um amor sem dependência? Acreditas que é possível amar sem desaparecer no outro? Podes te imaginar em uma relação onde possas ser livre sem medo, vulnerável sem vergonha, autêntico sem castigo? Por que acreditaste que isso é pedir demais? Estás disposto a ficar contigo o suficiente para te conheceres antes de te entregares? Estás disposto a deixar de correr atrás de alguém que não te vê, para começar a te olhar com olhos novos, com amor sem condições, com a ternura que tantas vezes esperaste de fora? Já te perguntaste de onde vêm tuas escolhas amorosas? São uma decisão consciente ou uma repetição disfarçada? Essa pessoa que tanto desejas realmente te vê ou só valida uma parte ferida de ti? Te constrói ou te apaga? Se hoje não tivesses medo, a quem soltarias? A quem deixarias de esperar? Que verdade te permitirias dizer? A que solidão abririas a porta, não como castigo, mas como mestra? E se tua história de amor não se tratasse de encontrar alguém, mas de te encontrar a ti, para que quando esse alguém chegue, já não tenha que te resgatar, já não tenha que te completar, mas só celebrar contigo o que já és? Como mudaria tua forma de amar? Não acreditas que chegou o momento de escrever uma nova narrativa? Uma que não nasça desde a necessidade, mas desde a escolha. Uma onde tu já não te escondas por medo de perder, mas te mostres porque sabes o que vales. Talvez o destino não seja uma pessoa. Talvez o destino sejas tu, despertando. E desde aí, desde essa verdade plena, qualquer amor que chegue será um reflexo, não um refúgio. Será uma expansão, não uma desculpa. Será escolha.
não necessidade. Então, se este vídeo moveu algo dentro de ti, se semeou uma pergunta poderosa, se foi uma luz em meio ao teu processo, te convido a deixar nos comentários esta frase: o verdadeiro amor começa quando deixo de fugir de mim. Escreve-o com convicção. Escreve-o como declaração. Escreve-o porque entendeste que a vida te está chamando a deixar de buscar fora o que só floresce dentro. Obrigado por ficares até o final. Obrigado por escolher este espaço para curar, crescer e refletir. Aqui, em Sabedoria da Alma, não só falamos de amor, falamos de consciência. E desde aí, podemos reconstruir tudo. Nos vemos no próximo vídeo, onde seguiremos tocando a alma, com palavra, com verdade, com amor.